Em relação à sua mudança, como que foi? Então, a mudança foi o seguinte. Eu estava dizendo, né, que eu fui convidado a me retirar de diversas escolas, uma das quais, a última delas foi aqui, no Plínio Negrão. Meu pai foi chamado para poder passar um pano para mim, porque eu tinha feito algo muito ruim dentro da sala de aula. Uma professora quis aplicar uma prova de matemática e eu disse que não ia obedecer, porque eu tinha o princípio da desobediência civil. Então eu vou desobedecer todo mundo que quer ter autoridade sobre mim, aquela coisa, era uma coisa muito doida. Aí, nessa, eu e meu pai, nós começamos a viver afastados um do outro. Isso veio se intensificando. Numa madrugada, de domingo para segunda-feira, alguém bate na porta do meu quarto. Começa a gritar. Corre, 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 faz alguma coisa, corre, faz alguma coisa. Quando eu acordei, eu pensei, vieram me matar. Porque algumas pessoas com as quais eu andei morreram, outras tomaram um tiro. Uma delas foi um dos vocalistas que eu tive na banda. Por causa de briga, morreram com um tiro na cabeça e tal. E aí, Guto, eu pensei, vieram me matar. Assim como fizeram com fulano, fizeram com cicrano, por causa de treta, de briga, andar com um criminoso aqui e outro acolá. Quando eu acordei, que eu abri a porta, eu fui fugir. Aí minha irmã me puxou pelo braço. Na hora que ela puxou eu pelo braço, ela começou a gritar. Não é aí, não é aí não, não é aí não. Entra na terceira porta do corredor, e foi o que eu fiz. Passou a primeira porta, a segunda, a terceira eu abri. Quando eu abri, a minha mãe estava de joelhos. Só que tinha uma diferença. Meu pai estava deitado na frente dela, recebendo massagens cardíacas, porque meu pai estava morrendo de infarto. Nossa. Então, naquela madrugada, eu saí na direção do meu pai, eu comecei a gritar para o meu pai. Levanta, pai, acorda, me perdoa. E meu pai morreu. Naquele momento, com a cabeça dele reclinada no meu peito. E quando o corpo do meu pai foi sendo retirado do apartamento onde eu morava, eu entrei para o quarto e aí eu abri uma gaveta, onde lá dentro eu tinha uma Bíblia de capa azul, de plástico, páginas amarelas, aquela antiga Bíblia pastoral, pequenininha, que eu tinha ganhado na minha primeira comunhão. E aí eu comecei a gritar do quarto. Deus, se você existe, muda a minha vida. E eu comecei a folhear a Bíblia. Fala comigo, fala comigo. 6 meses depois, estava acontecendo um encontro na minha paróquia de origem, paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Olha aí. Lá no Parque P, na rua Joaquim Xavier Curado, número 227. Hoje, minha mãe ainda participa lá. Era um sábado à tarde, minha mãe estava como intercessora nesse encontro da renovação, tinha um padre pregando, Padre Francisco Araújo. E nisso eu na rua com os outros punks, veio um coroinha, na época, até onde eu estava e disse: João Cláudio, sua mãe está te chamando lá embaixo na igreja para você trocar a corda de uma guitarra. Eu falei, que raio de guitarra é essa, que eu nem sabia do que estava acontecendo na igreja? Minha família estava totalmente destruída. Aí, Guto, eu pensei, eu vou lá. E o pessoal foi tirando sarro de mim, vai pra igreja, tal, aquela zoeira toda. Entrei na igreja, no meio do intervalo, estava o Ministério de Música no canto. Eu chego no Ministério de Música e falo assim, cadê a corda da guitarra? Os caras olharam um pro outro e falaram, não tem corda nenhuma aqui não. E eu com a camiseta do Ratos de Porão. Eu lembro até hoje, cara. Essa camiseta andava onde eu andava, ela ia atrás, tanto que eu usava a camiseta. Os caras, não tem corda nenhuma aqui não. Você que é o filho da Divina, né? Que o pessoal já conhecia das zoeiras do bairro, das coisas erradas que eu fazia. Eu disse, sou. Aí eles falaram, você toca guitarra? Eu falei, toco. Nessa, a minha mãe tinha meio que combinado com o pessoal. E eles me convidam. Aí eu falei, minha mãe mentiu pra mim. Quando eu olho pra fora, minha mãe sai da igreja. Nisso, eles olham pra mim e dizem assim, você não quer tocar com a gente aqui, não? Ministério Servos de Cristo, cara. E o cara com Ratos de Porão. Ratos de Porão. Mano, aí, bicho, não, doideira. Servos de Cristo. Você não quer tocar com a gente aqui, não? Tá acontecendo aqui o seminário, tal. Eu falei, então tá bom. Eu pensei, eu vou dar o troco na minha mãe. Nessa, eu peguei a guitarra, falei, cadê a distorção aqui? Liguei e tal. O padre pedia o tom das músicas. Quando ele pedia lá, eu aumentava e começava. Pulava com a guitarra pra aloprar tudo e os meus amigos lá fora rachando o bico da zoeira que eu tava fazendo. Nessa daí, o padre olha pra mim e fala assim, seja muito bem-vindo, filho da Divina. Deus é teu pai,
então você é filho, aqui é a tua casa. Aquilo, cara, me quebrou. Terminou aquele momento ali à tarde de música, o padre começou a pregar, eu indo embora, falei, vou embora aí, pessoal. Foi uma coisa assim meio doida, né? O pessoal falou assim pra mim, volta amanhã, porque amanhã vai ter o batismo do Espírito Santo. Eu falei, que negócio de batismo no Espírito Santo é esse aí, rapaz? Não sei o que é isso não e tal, eu já sou batizado. Guto, voltei e levei a minha irmã. Domingo cedo tava eu na igreja. Que também era punk. Também era punk. Minha irmã usava só roupa rodovia. O que é isso? É aquela que só tem 2 faixas, um em cima e outro embaixo. Ai, Jesus! Ela ia desse jeito, assim, pra qualquer canto. Pra qualquer lugar. Exato. Mas e ela aí não foi assim pro batismo no foi Espírito mais ou menos assim. Tava tampada daqui pra cima, daqui pra baixo tava mais ou menos. Aí o que acontece? Chegamos lá, cara. Sacramento. E o padre começou a pregar sobre o Espírito Santo, é fogo, é isso, é aquilo e tal. Falei, caramba, bicho, esse padre fumou algum bagulho doido aí que tá deixando ele doidão. O que aconteceu? Terminou aquele momento, o padre pega o microfone, faz uma breve oração e diz assim, nós vamos fazer agora um intervalo, porque depois do intervalo vai ter o batismo no Espírito Santo. Nós vamos pedir o fogo aqui e tudo mais, aquele negócio todo. Meu amigo, eu pensei, vou descer, vou tomar café, embaixo que ficava o salão, ainda fica lá da paróquia e tal. Cara, quando eu tava pra sair, o padre falou, Ô, filho da divina, você tava tocando aqui com o pessoal ontem aí, não tava? eu disse, tava. Então você vai ficar aqui, porque músicos intercessores têm que rezar pra se preparar. Eu falei, padre folgado, mano. Sentei, minha irmã desceu, eu fiquei sentado no primeiro banco da igreja, tinha o presbitério, o Santíssimo, no sacrário, eles se reuniram para rezar, eu fiquei aqui assim, ó. Nessa desceu uma senhora, baixinha, com avental vermelho, escrito intercessão em branco, terço na mão, Bíblia na outra. Ela era baixinha, gordinha, parecia um botijãozinho de gás, descendo, vindo. É Dona Matilde, ela chegou na minha frente, pôs a mão na minha cabeça, ela começou a orar, ela olhou para mim e ela falou vários pecados que eu tinha cometido que ninguém sabia. Aí eu pensei, cara, aqui a macumba é da boa, velho. O que tá acontecendo nesse negócio aqui? Alguma coisa diferente. Eu fiquei cabreiro com aquele negócio. Falei, minha mãe falou com essa mulher aí. Eu era revoltado, cara. Tinha uma raiva dentro de mim, sabe? Um ódio, assim, era muito, assim, efusivo, brigão e tal. Termina o intervalo. O ministério começa a cantar. O padre chama os intercessores lá na frente. Começa a orar, o povo começa a repousar, o povo começa a orar em línguas. Naquele negócio eu comecei a falar, meu, tá acontecendo alguma coisa aqui e tal, umas libertações assim, o padre era bem dessa linha, né, de cura e libertação e tal, e um povo gritando aqui, outros ali. Falei, cara, se esse povo rezar em mim, o capeta vai me manifestar em mim aqui e tal, aquele negócio doido. Rapaz, eu tava tocando ali, naquela hora eles me chamaram para tocar. Acho que talvez para garantir que eu não fosse embora. Uma das músicas era Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Sim. Um cara chamado Ayalon, irmão do Odilon, que toca teclado até hoje, e às vezes toca até no Padre Marcelo Rossi. Sim. O Ayalon tirou a guitarra de mim e falou assim, vem cá que os músicos precisam receber oração. Falei, cara, eu não vou não. Falou, vem cá. Aí ele puxou um pouquinho assim, eu pro lado, nessa... Eu olho para frente, quem é que está na minha frente? A alguns metros de distância, o botijão de gás. A Matilde. Ela fez assim com a mão, eu fiz assim. Não vou não. Rapaz, é aí que eu acredito, mesmo depois de ter estudado tanto, que milagres acontecem. Que milagres acontecem. Naquela hora, ela passou a mão de longe, eu repousei no Espírito. Nossa. Quando eu repouso, meus olhos começam a piscar, eu começo a chorar porque eu vi as imagens das coisas erradas que eu fazia, da morte do meu pai, do caixão do meu pai, é a cura interior, hoje eu sei disso. Quando eu levantei, meus braços ergueram, eu comecei a orar em línguas. Eu nunca tinha ouvido ninguém orar em línguas. Eu nunca tinha ouvido falar em repouso no Espírito. Eu nunca tinha visto nada daquilo, aconteceu comigo. Daquele momento em diante, a minha vida mudou. Na segunda-feira, aqui no Plínio Negrão, eu estava na porta da escola, com a Bíblia debaixo do braço, eu comecei a pregar dentro da escola.